81. Explicação das 3 espécies de mandamentos em particular. Poderemos entender melhor isto se considerarmos as 3 espécies de mandamentos de que falamos. Muitas vezes, tanto na lei como nos profetas, o Senhor nos conclama a converter-nos a Ele. Mas o profeta Jeremias responde de um outro ângulo: Converte-me e serei convertido, porque Tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, ou que me convertestes, arrependi-me, etc. Também nos manda circuncidar o nosso coração. Mas, por meio de Moisés, ele declara que esta circuncisão é feita por sua mão. Numerosas vezes ele exige dos homens um novo coração, mas testifica que é somente ele que o renova. Que dirão aqueles que recorrem aos preceitos de Deus para exaltar o poder do homem e extinguir a graça de Deus? Sendo que vemos que unicamente pela graça de Deus os preceitos são cumpridos? O segundo modo de ação dos preceitos que mencionamos é simples. Leva-nos a honrar a Deus, a servir e apegar-nos à sua vontade, a observar os seus mandamentos e a seguir a sua doutrina. Mas há um sem número de testemunhos segundo os quais tudo o que podemos ter da justiça, da santidade, da piedade e da pureza é dom gratuito e vem do Senhor. Quanto ao terceiro gênero, temos exemplo na exortação de Paulo e Barnabé, que eles fizeram aos crentes a que perseverassem na graça de Deus. Mas noutro lugar o apóstolo Paulo mostra de onde procede esse poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por outro lado, ele nos proíbe entristecer o Espírito de Deus, no qual somos selados para o dia da redenção. Mas o que nessas passagens ele ordena, noutra ele pede em oração ao Senhor, sabendo que isto está fora do poder dos homens. Ele suplica ao Senhor que torne os Tessalonicenses dignos da sua vocação e cumpra neles o que ele tinha determinado por sua bondade, e que complete a obra da fé. Os mais astutos e mal intencionados usam capciosamente os testemunhos da palavra, alegando que nada disso impede que, com eles dizem, conjuguemos as nossas forças com a graça de Deus, e que assim Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Eles citam algumas passagens dos profetas onde parece que Deus repartiu o poder da nossa conversão entre Ele e nós, como, por exemplo, esta: Converte-me e eu me converterei a ti. Jeremias 31:8, uma tradução direta. Já demonstramos acima qual é o auxílio que temos de Deus, e não é necessário repeti-lo neste ponto, visto que a questão aqui não é mostrar que é em vão que os homens tentam pôr no homem a capacidade para cumprir a lei, porque Deus nos manda obedecê-la. Sim, pois nos é revelado que a graça de Deus é necessária para cumprirmos o que Ele ordena e que para esse fim sua graça nos é prometida. Quanto à declaração recém-citada, converte-me e eu me converterei a ti, de nada serve para confirmar o erro dos nossos opositores, porque nessa passagem não se deve entender pela conversão a graça com a qual Ele renova o nosso coração para a vida santa, mas por ela Deus testifica a sua boa vontade e o seu amor por nós, fazendo-nos prosperar, como se diz que Ele se afasta de nós quando Ele nos aflige. Por isso, quando o povo de Israel sofria miséria e calamidade por muito tempo e se queixava que Deus tinha se afastado, ele respondia que não lhes faltaria a benignidade se eles retornassem ao reto caminho, e a ele mesmo,
que é a norma viva de toda a justiça. Será, pois, corromper essa passagem, concluir dela que a eficácia da nossa conversão divide-se entre Deus e nós? Tratamos ligeiramente dessa questão, porque ao seu respeito ainda faremos algumas deduções do Tratado sobre a Lei.